Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da série Leitura Comentada de Quincas Borba. Nessa série de vídeos eu faço aqui a leitura com você, para você, dos capítulos de Quincas Borba, comentando o vocabulário, as referências literárias, as imagens artísticas usadas por Machado de Assis na composição desse romance. Nesse vídeo, a gente vai fazer a leitura dos capítulos 7, 8 e 9. Vamos começar? Capítulo 7. Quincas Borba calou-se de exausto e sentou-se ofegante. Rubião acudiu, levando-lhe água e pedindo que se deitasse para descansar, mas o enfermo, após alguns minutos, respondeu que não era nada. Então, para a gente fazer a ligação com o capítulo anterior, né? O Quincas Borba tinha acabado de falar muito, porque ele estava apresentando para Rubião as suas ideias sobre o humanitismo, e de tanto que ele falou, como ele estava doente, ele fica com essa sensação de cansaço, de estar ofegante, mas ele vai minimizar esse estado de saúde dele, né? Perder o costume de fazer discursos é o que era. E vejam que aqui está se fundindo a voz do narrador com a voz do Quincas Borba. Machado está usando o que a gente chama de discurso indireto livre. O Quincas Borba está falando que ele tinha perdido o costume de fazer esses discursos, mas o narrador não introduziu a voz dele. Então, as duas coisas, a voz do narrador e a voz do Quincas Borba, se fundem, elas meio que se confundem com o uso do discurso indireto livre. Machado vai usar várias vezes esse recurso ao longo de toda a obra. Quando acontecer, eu vou te mostrar, tá? Perder o costume de fazer discursos é o que era. E, afastando com o gesto a pessoa de Rubião, a fim de poder encará-lo sem esforço, empreendeu uma brilhante descrição do mundo e suas excelências. Misturou ideias próprias e alheias, imagens de toda sorte, idílicas, épicas, a tal ponto que Rubião perguntava a si mesmo como é que um homem que ia morrer dali a dias podia tratar tão galantemente aqueles negócios. Então, as imagens que o Quincas Borba vai usar para falar sobre essas coisas do mundo, elas são idílicas, épicas. São elementos ali de vocabulário do reino da poesia épica e da poesia galante, lírica, em que se vai falar sobre os amores. O idílio é esse relacionamento amoroso, tá? E aí, quando o Rubião diz que ele está falando sobre essas coisas de maneira muito galante, ele está falando que é de maneira muito bonita. Então, sim, ele está fazendo aí uma conexão com a poesia. A maneira como Quincas Borba fala sobre essas coisas parece encantatória, grandiosa, bela, tá? E como que um homem que está à beira da morte, segundo dizem os médicos, pode falar tão belamente desses negócios? É o espanto do Rubião. Ande repousar um pouco. Quincas Borba refletiu. Não, vou dar um passeio. Agora não, você está muito cansado. Qual? Passou. Ergueu-se e pôs paternalmente as mãos sobre os ombros de Rubião. Você é meu amigo? Que pergunta? Diga. Tanto ou mais do que esse animal, respondeu Rubião em um arroubo de ternura, um ímpeto, um impulso de ternura. Quincas Borba apertou-lhe as mãos. Bem, antes da gente passar para o próximo capítulo, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. O capítulo anterior, o narrador trouxe para a gente todas as informações das ideias do Quincas Borba, mas nesse capítulo não. Então tem uma seleção que o narrador faz do que apresentar para a gente, do que o Quincas Borba dialogou com o Rubião e o que não apresentar. Esse é um ponto bastante importante. Esse narrador, gente, ele não é completamente fiel, mesmo sendo um narrador em terceira pessoa. Ele está selecionando o que é que a gente vai conhecer das ideias do Quincas Borba e o que é que a gente não vai conhecer, tá certo? Capítulo 8. No dia seguinte, Quincas Borba acordou com a resolução de ir ao Rio de Janeiro. Voltaria no fim de um mês. Tinha certos negócios. Aí aqui a gente tem que fazer uma parte para conectar com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porque essa ida para o Rio de Janeiro vai ser a ida em que o Quincas Borba vai se hospedar na casa de Brás Cubas. O Quincas Borba aparece 3 vezes em Memórias Póstumas. Uma, ele é mencionado quando Brás Cubas é criança, porque ele é um coleguinha de escola do Brás. A outra é quando ele está na fase dele de mendigo e ele rouba um relógio do Brás Cubas. E a terceira é essa.
Ele já, quando ficou rico, mandou devolver o relógio, não é exatamente o mesmo relógio, mas restitui um relógio ao Brás Cubas, e agora ele reaparece na casa do Brás Cubas, e ele vai lá aparecer justamente para ensinar o humanitismo para o Brás. Mais doente que ele fica lá, o Brás manda chamar um médico, e o médico vai dar o diagnóstico de que o Quincas Borba está semidemente, ele está praticamente maluco. Rubião ficou espantado. E a moléstia? E o médico? O doente respondeu que o médico era um charlatão e que a moléstia precisava espairecer, tal qual a saúde. Moléstia e saúde eram dois caroços do mesmo fruto, dois estados de humanitas. Vou a alguns negócios pessoais, concluiu o enfermo, e levo, além disso, um plano tão sublime que nem mesmo você poderá entender. Desculpe-me essa fraqueza, mas eu prefiro ser franco com você a sê-lo com qualquer outra pessoa. Rubião fiou do tempo que esse projeto lhe passasse, como tantos outros. Então, Rubião confiou que, com o tempo, o Quincas Borba ia esquecer, ia passar ali da cabeça dele esse projeto, essa ideia, como já tinha acontecido outras vezes. Mas enganou-se. Acrescia que, em verdade, o doente parecia estar melhorando. Não ia à cama, saía à rua, escrevia. No fim de uma semana, mandou chamar o tabelião. Tabelião? Repetiu o amigo. Sim, quero registrar o meu testamento. Ou vamos lá os dois? Foram os três, porque o cão não deixava partir o homem senhor sem acompanhá-lo. Quincas Borba registrou o testamento com as formalidades do estilo e tornou tranquilo para casa. Rubião sentia bater-lhe o coração violentamente. Por que Rubião está com o coração tão acelerado? A gente tem o coração acelerado quando a gente está ansioso, quando a gente está emocionado. Então, o Rubião aqui, o narrador está insinuando, ele criou uma expectativa a respeito dessa decisão do Quincas Borba de ver o tabelião e registrar o seu testamento. O Rubião está ali na esperança de que ele vai receber alguma coisa no testamento do Quincas Borba. É a insinuação que o narrador deixa para a gente, a pista que ele dá para a gente. Está claro que eu não o deixo ir só para a corte, disse ele ao amigo. Não é preciso. Demais, Quincas Borba não vai, e não o confio a outra pessoa senão a você. Vou amanhã. Não quero que ele pressinta minha saída. Cuide dele, Rubião. Cuido sim. Jura? Por esta luz que me alumia, então sou alguma criança? Presta atenção nessa promessa do Rubião, tá certo? Dê-lhe leite às horas apropriadas, as comidas todas do costume e os banhos. E quando sair a passeio com ele, olhe que não vá fugir. Não, o melhor é que não saia. Não saia. Vá sossegado. Quincas Borba chorava pelo outro Quincas Borba. Essa frase é maravilhosa, porque você fica de início aqui perdido. Quem está chorando pelo outro? É o cachorro que está chorando porque está vendo o amo ir embora? Ou é o Quincas Borba homem que está chorando porque está deixando o cachorro para trás? O parágrafo vai resolver essa ambiguidade para a gente. Não quis vê-lo à saída. Chorava deveras, lágrimas de loucura ou de afeição. Quaisquer que fossem, ele as ia deixando pela boa terra mineira como o derradeiro suor de uma alma obscura prestes a cair no abismo. Então foi o Quincas Borba filósofo. E isso é um dos elementos que no livro vai meio que colaborar para a ideia da loucura, um apego tão grande a um cachorro. Hoje, as mães e os pais de pets vão se revoltar com essa conexão, mas está sendo feita aqui no livro do século XIX e vai ser apresentado em outros momentos. O excesso de cuidados com o cachorro Quincas Borba é ridicularizado, é apresentado como uma coisa socialmente inaceitável e talvez por isso loucura. Capítulo 9. Horas depois, teve Rubião um pensamento horrível. Podiam crer que ele próprio incitara o amigo à viagem, para o fim de o matar mais depressa e entrar na posse do legado, se é que realmente estava incluso no testamento. Então, de novo, aconteceu aqui o discurso indireto livre. O pensamento de Rubião é esse, podiam crer que ele próprio, só que não teve aquele elemento. Rubião pensou que, quando a gente tem o discurso indireto, o narrador já traz esse pensamento sem fazer essa transposição de uma voz para outra, tá?
E é ele quem está pensando que as pessoas poderiam pensar que ele incentivou o Quincas Borba a ir, sabendo que ele está doente, para conseguir pegar o legado, ou seja, aquilo que ele vai deixar, né, os bens que ele vai deixar e que ele já lavrou ali no testamento. Sentiu remorsos. O Bion sentiu remorsos de verdade? Ou ele está preocupado com o que vai acontecer a ele se as pessoas pensarem assim dele? Porque se ele sentir remorsos, ele está preocupado com o Quincas Borba e não consigo mesmo. Os personagens de Machado costumam ser mesquinhos. Eu não sei se isso é remorso, não. O que você acha? Vamos seguir. Por que não empregou todas as forças para contê-lo? Viu o cadáver de Quincas Borba, pálido, hediondo, então horrível, né? Horroroso, que provoca horror nas pessoas, fitando nele um olhar vingativo. Resolveu, se acaso o fatal desfecho se desse em viagem, abrir mão do legado. Então, ele decidiu, não vou ficar com nada, não vou ficar com a herança se o Quincas Borba morrer na viagem. Será que não vai? Vamos seguir. Pela sua parte, o cão vivia farejando, ganindo, querendo fugir, não podia dormir quieto. Levantava-se muitas vezes à noite, percorria a casa e tornava ao seu canto. De manhã, Rubião chamava-o à cama, e o cão acudia, alegre. Imaginava que era o próprio dono. Via depois que não era, mas aceitava as carícias, e fazia-lhe outras, como se Rubião tivesse de levar as suas ao amigo, ou trazê-lo para ali. Demais, havia-se-lhe afeiçoado também, e para ele era a ponte que o ligava à existência anterior. Não comeu durante os primeiros dias. Suportando menos a sede, Rubião pôde alcançar que bebesse leite. Então, Rubião conseguiu fazer com que o cachorro bebesse leite. Foi a única alimentação por algum tempo. Mais tarde, passava as horas calado, triste, enrolado em si mesmo, ou então com o corpo estendido e a cabeça entre as mãos. Tadinho, minha gente. Mostrar os doguinhos sofrendo é sempre um jeito de comover a gente, né? Quando o médico voltou, ficou espantado da temeridade do doente. Devia ter-lhe impedido de sair. A morte era certa. Certa? Mais tarde ou mais cedo. Levou o tal cachorro? Não, senhor, está comigo. Pediu que cuidasse dele e chorou. Olhe que chorou, que foi um nunca acabar. Verdade é, disse ainda Rubião para defender o enfermo. Verdade é que o cachorro merece a estima do dono. Parece gente. O médico tirou o largo chapéu de palha para consertar a fita. Depois sorriu. Gente? Com que então parecia gente? Olha de novo o discurso em direto livre. O médico está falando isso. Fundiu-se novamente, não tem transição entre a voz do narrador e a voz do personagem. Rubião insistia, depois explicava. Não era gente como a outra gente, mas tinha coisas de sentimento e até de juízo. Olha, ia contar-lhe uma? Não, homem, não. Logo, logo vou a um doente de erisipela. Se vierem cartas dele e não forem reservadas, desejo vê-las, ouviu? E lembranças ao cachorro, concluiu saindo. Algumas pessoas começaram a mofar do Rubião, começaram a zombar do Rubião. E da singular incumbência de guardar um cão, em vez de ser o cão que o guardasse a ele. Vinha a risota, choviam as alcunhas. Em que havia de dar o professor? Sentinela de cachorro. Rubião tinha medo da opinião pública. Com efeito, parecia-lhe ridículo. Fugia aos olhos estranhos. Olhava com fastio, com tédio, para o animal. Dava-se ao diabo, a renegava da vida. Então, Rubião dava a si ao diabo. Que esparrela que eu fiz! A renegava da vida. Então, ele irritava-se com toda essa situação, irritava-se com a vida que ele estava levando. Não tivesse a esperança de um legado, pequeno que fosse, era impossível que lhe não deixasse uma lembrança. Rubião está sendo interesseiro também. É o misto das duas coisas. Ele gosta sinceramente do Quincas Borba, mas ele também é interesseiro. E aí, gente, a posição de Rubião aqui nessa relação com Quincas Borba é muito semelhante a personagens importantes do Memórias Póstumas, como, por exemplo, José Dias, do Dom Casmurro, que vai ser o próximo livro de Machado.
O Rubião ele fica no status do agregado. Ele é um homem livre, branco, mas pobre. Ele precisa trabalhar para sobreviver. E que fica ali cercando uma pessoa que é rica por causa dos favores, dos benefícios sociais e financeiros que esse relacionamento pode ter. O que não significa que nessa relação não entre também o afeto. No caso do José Dias, por exemplo, ele vai ter uma grande estima pela Dona Glória e pelo Bentinho, o menino que ele viu ali crescer, que ele acompanhou desde a primeira infância. O Rubião parece, sim, gostar sinceramente do Quincas Borba, mas ele não somente gosta do Quincas Borba, como gosta também da ideia de ter uma herança do Quincas Borba. Então, o interesse e o afeto andam juntos nessa figura do agregado, que é essa figura muito intrigante da estrutura social brasileira e que Machado vai explorar frequentemente. Depois, a gente sabe, o Rubião ficou esse homem rico, ele obteve essa herança, mas aqui ele está fazendo o papel desse agregado, esse personagem importante na literatura machadiana. A gente vai ficar nesse vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente volta, começando a leitura a partir do capítulo 10. Boa leitura, um beijo, até a próxima.